Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. Este programa é transmitido pela TV Boas Novas e pela Rádio Boas Novas FM 105,9 em Cabo Frio. No programa de hoje vamos falar de saúde e do combate à obesidade. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 700 milhões de pessoas no mundo inteiro são obesas. Pois é, as doenças relacionadas à obesidade estão entre as 3 principais causas de morte em todo o planeta. Para falar sobre o assunto, nós convidamos hoje a endocrinologista a doutora Márcia Helena. Doutora Márcia, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. O prazer é todo meu, é um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês para a gente conversar sobre um assunto que é tão importante como é a obesidade, que é, além da prevalência, né, como você mesmo já colocou, número de pessoas com obesidade, tem todo um arsenal de comorbidades que se associa à doença e que pode ser prevenida quando você trata a base, que é o aumento de peso. Doutora Márcia, para a gente começar assim, já deixar muito claro para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte na Rádio Boas Novas, quando uma pessoa é considerada obesa? Então, pela Organização Mundial de Saúde, você usa a classificação pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é um cálculo que se faz uma relação entre o peso dividido pelo quadrado da altura, e você considera que a pessoa é obesa quando ela tem um IMC maior que 30, né? E aí você divide em graus, em níveis de gravidade de obesidade. Para além do aspecto físico, né, a gente sabe que aquela pessoa obesa é mais cheinha, quais são os sintomas que a pessoa obesa normalmente apresenta? Sintomas já mesmo de deterioração da saúde? Então, a primeira coisa que eu queria até colocar é que, assim, a OMS classifica a obesidade pelo IMC, mas a gente tem que lembrar que não é apenas o IMC, porque o IMC, ele não é, o índice de massa corpórea, não é um bom marcador de distribuição de gordura. Então, você pode ter pessoas que têm um IMC abaixo de 30, que apresentam um sobrepeso, e que, apesar disso, elas são consideradas aquelas pessoas que são magras, mas são os magros obesos. Por quê? Porque tem alteração metabólica. Então, a obesidade, o aumento do peso é importante, mas as alterações metabólicas que vêm junto da doença que são os marcadores de risco principais. Do ponto de vista de sintoma, a pessoa pode ter um aumento de peso e ela não ter, ela ser assintomática. Mas ela pode ter desde problemas articulares até alteração da imunidade e alterações metabólicas que vêm junto. Por exemplo, o aumento do colesterol, o aumento da glicose, aumento da pressão e com isso hipertensão. Então ela passa a ter sintomas das doenças que são relacionadas à obesidade. Era justamente o que eu gostaria de perguntar para a senhora em seguida, né? Quais são as principais doenças que estão relacionadas com a obesidade ou, como a senhora disse, com esse aumento aí da gordura em determinadas partes do organismo? Exatamente. Então, assim, quando a gente considera obesidade, a gente usa a classificação do IMC, mas mais recentemente a gente está atento às alterações metabólicas que estão associadas à doença. Então, assim, a pessoa pode ter um IMC que não é tão alto, por exemplo, um sobrepeso, um IMC de 27, e já ter alteração da glicose, já ter alteração da pressão, já ter alteração do nível de triglicerídeo, alteração da cintura, e com isso ela é considerada como uma pessoa portadora de síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um fator de risco cardiovascular, aumenta o risco de morte, né, cardiovascular. Então, normalmente, a pessoa vem nos procurar com a preocupação do peso quando ela já tem doenças associadas à obesidade, ou seja, ela já começa a ter aumento da pressão, ela já começa a ter alteração da glicose, ou ela começa a ter alteração do nível de lipídios, triglicerídeo, e isso a gente está pegando a ponta do iceberg, a gente já está pegando a pessoa com alteração. O ideal é que nós pudéssemos tratar isso na base, no momento em que a pessoa começa a ganhar peso, porque aí a gente agiria na prevenção da doença. Ou seja, existe então um momento que seria o ideal, como a senhora disse, para que a pessoa procurasse já um atendimento, uma ajuda de especialistas para evitar que esse ganho de peso se torne um problema de saúde. Exatamente. Então, todas essas doenças que eu comentei são as mais frequentemente
associadas. A gente sabe que a obesidade traz uma série de questões, né? Desde doenças osteoarticulares, como eu comentei anteriormente, até um risco aumentado, por exemplo, de câncer, de neoplasia. Então, a gente tem algumas neoplasias que se associam à obesidade. Câncer de ovário, câncer de intestino. Então, a gente tem várias neoplasias que podem se associar à obesidade. Mas, normalmente, as pessoas nos procuram por alterações metabólicas e aí a gente está pegando a ponta do iceberg. O ideal seria que, à medida que você nota que você começou a ganhar peso, que você já procurasse um acompanhamento justamente para fazer a prevenção dessas doenças. Doutora, a senhora trouxe uma informação aí logo no início desse bloco que me pareceu muito interessante, que realmente tira um pouquinho desse nosso senso comum de que a obesidade está relacionada só àquele ganho de peso que fica visível para as pessoas, né? Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Mesmo pessoas magras, elas podem apresentar esse tipo de distúrbio metabólico e que causa esse problema todo por causa do ganho de gordura corporal. Exatamente, porque assim, a classificação da obesidade, ela está ligada ao IMC. Mas a gente sabe que a distribuição da gordura corporal é um marcador maior de risco. Então, você tem a gordura, que é a gordura subcutânea, que é aquela que é visível, e você tem a gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro dos órgãos. Então, aquela gordura que está depositada no fígado. Então, você pode ter uma pessoa magra ou com sobrepeso, né? Normalmente, a pessoa tem algum sobrepeso e ela tem, por exemplo, uma esteatose hepática, ela tem gordura dentro do fígado. Essa gordura também pode estar no pâncreas, essa gordura pode estar no músculo. Então, a gordura visceral e a distribuição de gordura se relaciona muito melhor como um marcador de risco do que simplesmente a classificação da obesidade pelo IMC. Então, essa é uma questão que as pessoas têm que estar atentas. Mesmo aquelas que não apresentam um IMC muito grande, elas podem ter alteração metabólica. E é a alteração metabólica que faz com que aumente o risco dela evoluir para essas doenças. Por quê? À medida que a pessoa deposita gordura em local que não deveria estar, você passa a ter uma dificuldade de ação de alguns hormônios. Um exemplo desses hormônios é a insulina. Então, por exemplo, a insulina ela passa a ter uma dificuldade maior de colocar a glicose para dentro da célula. Então, isso passa a ser um marcador de risco de evolução para diabetes. E não necessariamente isso ocorre apenas com as pessoas que têm um IMC acima de 30. Às vezes a pessoa tem um IMC um pouco acima, ou seja, ela está com sobrepeso apenas, mas ela já tem marcador de alteração metabólica e, portanto, de risco cardiovascular. Doutora, então a senhora trazendo para a gente essas informações de que, mudando esse panorama, de que não é apenas pela questão visual que a gente percebe que uma pessoa está com obesidade, mas sim também um fator interno, dentro dos órgãos, dentro do corpo, isso traz um leque de percepção muito grande e reforça a necessidade de procurar um especialista, já que a obesidade também é um mal silencioso, né? Através de exames, de uma consulta e exames, é que a gente vai saber se o nosso corpo de fato está saudável. É por aí mesmo? Exatamente. Eu diria que as pessoas não deveriam chegar à obesidade. À medida que você percebe que você vem ganhando peso e você tenta mudar o seu estilo de vida, né, melhorar a alimentação e melhorar a atividade física, e você percebe que não está conseguindo ter o resultado adequado, você deveria procurar um profissional, ou vários, né, porque a gente trata a obesidade mais do ponto de vista multidisciplinar, que é importante, e a partir daí fazer uma avaliação metabólica e fazer a prevenção para que você não chegue à obesidade e não chegue a ter as alterações metabólicas que nós já falamos anteriormente. Então, o ideal seria realmente tratar o ganho de peso do ponto de vista de prevenção. Você não precisa esperar ganhar 10, 12 quilos para que você possa fazer a prevenção do ganho de peso. Porque, fatalmente, se você chegar a esse ponto, muito provavelmente você vai chegar em um profissional que vai pegar a ponta do iceberg, ou seja, você já vai apresentar alterações metabólicas. Doutora Márcia, é possível a gente apontar alguns vilões da obesidade, vilões do ganho de peso? Eu acredito que sim, no sentido de que muitas vezes a gente esquece que a obesidade é uma doença crônica e que pode se iniciar muito cedo na vida da pessoa. Então é muito normal e as pessoas tendem a aceitar e até achar bonito, né? Às vezes uma criança mais cheinha e muitas vezes a gente esquece que essa criança ela pode
se tornar um adolescente obeso e fatalmente será um adulto obeso. Então, eu diria que o primeiro vilão né, que pode levar à obesidade é justamente o fato da gente considerá-la normal em determinadas fases da vida da pessoa. E a gente nunca deve esquecer que a obesidade é uma doença e é uma doença crônica. Então, ela deve ser tratada precocemente e a gente tem que contar com a ajuda de um tratamento multiprofissional. Então, dependendo da fase, a gente vai dar ênfase à mudança do estilo de vida, ou seja, melhora da alimentação, melhora da atividade física. Mas dependendo do período e da fase em que essa pessoa está, a gente não pode esquecer que existe um arsenal terapêutico e uma série de medicações que podem ser usadas. Então, como é uma doença crônica, ela tem que ser tratada como, e dependendo da fase, o tratamento medicamentoso tem o seu papel. Então, a primeira lição que a gente deve ter é que o primeiro vilão da obesidade muitas vezes é a própria sociedade, que a considera normal e a tolera em fases em que ela já poderia ser tratada e assim resolver uma questão ou pelo menos iniciar um tratamento de forma precoce. Ou seja, aí entra então uma questão também educacional, né, da gente Sim, entender que realmente as pessoas precisam se alimentar melhor, praticar atividades físicas para evitar a obesidade. exatamente. Porque quando a gente considera o tratamento, né, a gente considera sempre que uma orientação alimentar, um estilo de vida saudável com atividade física, a gente considera pelo menos 150 minutos, né, de atividade física semanal, é a base do tratamento da obesidade. Mas a gente não pode esquecer que o tratamento medicamentoso, ou seja, existem remédios para a obesidade que, quando bem indicados, devem fazer parte do tratamento. Então, é um tripé. Assim como a gente também não pode deixar e confiar que apenas um tratamento medicamentoso, só o uso de remédios, vai resolver um problema que é uma doença crônica e que pode se estender e trazer uma série de consequências. Então, é importante que a gente considere o tripé do tratamento. A OMS determina que os governos elaborem algumas diretrizes, né, para ter alimentação mais saudável e educação para a população. A senhora que trabalha diretamente com essa área, vê que aqui no Brasil existe de fato esse esforço para que as pessoas tenham mais consciência sobre os riscos da obesidade? Sim, existe uma preocupação. Eu acho que essa questão de que a obesidade é uma doença vem mudando na cabeça das pessoas. Existe toda uma campanha de que a obesidade tem que ser tratada com orientação nutricional, com mudança de estilo de vida, mas também com medicação, quando bem indicado. E com relação à preocupação, principalmente com a mudança do estilo, né, de alimentação, existe sim alguma preocupação. A ABESO, né, que é a Associação Brasileira, né, que cuida da obesidade, tem se preocupado em alguns manifestos em tentar melhorar a legislação com relação à rotulagem dos alimentos, tem feito algumas campanhas com relação à tarifação e à tributação de alimentos mais açucarados. Então, tem sido desenvolvidas campanhas, né, pelas sociedades médicas, com a preocupação de que a população seja alertada para a qualidade do alimento que ela está ingerindo, que exista um alerta na frente do rótulo de que aquele alimento é hipercalórico, que aquele alimento é rico em açúcar, que é rico em gordura saturada. E existe também um manifesto que visa melhorar a tributação, ou seja, que os alimentos, as bebidas açucaradas sejam mais caras, justamente para inibir o consumo desses alimentos. Então, existe essa preocupação com relação à legislação e existem campanhas, né, que alertam não só quanto à importância de uma alimentação saudável, ou seja, um prato que você possa ver legumes, que você possa ver verduras, que você consuma menos carboidrato, menos gordura, mais proteína. Então, toda essa preocupação com uma alimentação mais saudável faz parte do tratamento contra a obesidade. Bom, a senhora deu o exemplo aí dos refrigerantes, por exemplo, que são alimentos hipercalóricos, para que haja uma tributação maior para que esses alimentos sejam menos acessíveis. A gente tem um exemplo muito claro aqui no Brasil, que é a tributação sobre cigarros, né?
que fez com que os cigarros realmente tivessem uma diminuição no consumo. Ou seja, existem ferramentas que podem ser usadas para forçar, digamos assim, a população a diminuir o consumo desses alimentos que fazem mal à saúde. Exatamente. Existe toda uma campanha de esclarecimento do quanto é importante você ter uma alimentação equilibrada, saudável, mas em contrapartida, se você tem uma tributação em um alimento que é rico em açúcar, refrigerante, guloseimas, tudo isso vai inibir o consumo desses alimentos e isso com certeza vai ser uma arma que pode ser utilizada do ponto de vista governamental, né, inibindo mesmo o consumo desses alimentos. Então, tem que ser mais barato para as pessoas consumirem alimentos saudáveis e, em contrapartida, tem que ser mais caro consumir alimentos que não trazem benefício nenhum do ponto de vista de saúde pública. Doutora Márcia, eu acho que sempre quando a gente fala de uma doença, é bom a gente deixar muito claro para as pessoas que ela tem consequências. Então, quais são as principais consequências, quais são os principais perigos da obesidade para as pessoas? Nós já comentamos algumas questões, né? Principalmente o risco do aumento da glicose, do diabetes. Então, muito frequentemente, e a gente tem visto muito alguns adolescentes que existe um número bem maior de adolescentes obesos na atualidade. E muitas vezes o adolescente vem com uma alteração ainda discreta da glicose, e a gente sempre comenta, se ele não perder peso, ele vai se tornar fatalmente um diabético. Então, tratar a obesidade, e principalmente daquelas pessoas que já começam a apresentar alteração da glicose, é você fazer uma prevenção do risco do aparecimento do diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que aparece mais tardiamente, mas que está associado justamente a esse estilo de vida que a gente tem, mais sedentário, aumento do peso. Então, você está fazendo, quando você trata a obesidade, você está fazendo uma prevenção do risco de diabetes. Além do risco do aumento da pressão e aumento do colesterol. Mas eu queria fazer um alerta, porque a gente está ainda em pandemia, né? Que a obesidade ela é um risco, né, de uma evolução pior para aqueles pacientes que adquirem a Covid-19. E a gente tem que lembrar que os pacientes obesos, eles são inflamados cronicamente. Então, são pessoas que têm um processo de inflamação crônica subjacente. Isso faz com que elas apresentem uma imunidade comprometida. Então, todas aquelas células que deveriam estar sendo deslocadas para a defesa imune da pessoa, ela está sendo utilizada ali no processo inflamatório crônico da obesidade. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas com obesidade apresentam um processo inflamatório crônico e, por isso, tem também uma imunidade comprometida. Sabe que me parece uma coisa muito cultural ainda brasileira, né? No mundo contemporâneo como um todo, as pessoas não darem a devida importância para a obesidade, como, por exemplo, dão para um tratamento contra o câncer, né? A gente sabe que as pessoas Sim. tendem a levar um tumor a buscar atendimento, tentar um diagnóstico precoce, e com a obesidade não acontece isso. Por quê, doutora? Tem explicação para isso? Porque justamente ela é uma doença silenciosa. Na verdade, as pessoas muitas vezes vão se preocupar com a obesidade quando elas começam a apresentar alteração metabólica. Só que, como nós comentamos anteriormente, a obesidade, inclusive, aumenta o risco de algumas neoplasias. Então, quando você trata a base, então imagina, eu já citei aqui pelo menos 4 ou 5 doenças que se associam ao ganho de peso. Então, ao invés de tratar essas doenças e tratar a ponta do problema, a gente tem que tratar a base. Mas a gente tem que lembrar que a base em si, inicialmente, ela não causa sintomas, né? Então, a pessoa tem que estar alerta quando ela começar a ganhar peso de que ela precisa interromper esse processo, justamente porque muitas vezes ela não vai ter sintoma inicialmente. Ela vai se preocupar quando ela já apresenta alterações e muitas vezes isso acontece quando a doença já está instalada. Então, eu diria que tratar a obesidade é você fazer prevenção de muitas doenças. E é isso que as pessoas deveriam se preocupar. Inclusive, né, com relação à própria imunidade. Então, as pessoas com obesidade, elas têm uma predisposição maior a várias infecções. Justamente porque, nós já explicamos anteriormente, existe um processo inflamatório
que compromete a resposta imune daquela pessoa. Então, a gente não deve esperar ter alterações metabólicas e nem complicações para que a gente possa se preocupar com o ganho de peso. Bom, doutora Márcia, a gente já está chegando aqui no finalzinho do Conversa Pública, mas antes de terminar, eu queria que a senhora dissesse para as pessoas assim, o que fazer para evitar que o ganho de peso, que a obesidade se torne realmente um problema na vida da pessoa. Uma coisa, um conceito atual que a gente tem é a questão do gerenciamento de peso, né? E esse gerenciamento, ele pode acontecer após o tratamento, ou seja, quando a pessoa já tratou e já perdeu peso, ela precisa ter um núcleo, né, de referência, profissionais que ela possa contar para o acompanhamento nesse processo de manutenção de peso. Mas a gente tem que lembrar que esse gerenciamento de peso, ele pode acontecer antes. Então, à medida que a pessoa percebe que ela começou a ganhar peso, ela deveria procurar, sim, um endocrinologista para que ela pudesse fazer uma avaliação, um check-up, verificar se foi apenas um ganho de peso ou se ela já tem alterações metabólicas e, a partir daí, iniciar uma orientação para uma alimentação mais saudável e a mudança do estilo de vida através de um estilo de vida mais ativo, a contar com atividade física semanal, com pelo menos 150 minutos por semana. Então, assim, é importante que a pessoa tenha um profissional de referência e não necessariamente esse profissional ele vai ter um papel apenas no momento que você já tem alteração. Esse profissional, ele pode fazer o gerenciamento do peso e uma supervisão numa fase bem anterior à instalação da obesidade, por exemplo, de forma preventiva. Tá certo, doutora. Muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Conversa Pública e também por trazer para a gente tantas informações importantes para que a gente tenha uma vida mais saudável. Eu que agradeço o convite do Conversa Pública para que a gente possa realmente ter a obesidade como uma doença crônica e entender que a prevenção é a chave aí da questão. É isso aí. Então a Obrigada. gente está aí prestando o nosso serviço e levando informação para você que Tchau. nos acompanha pela TV Boas Novas e também pela Rádio Boas Novas FM. Um grande abraço, até o próximo Conversa Pública.